coisa mais linda começar esse podcast ao som desse violão do Regis Mota, um dos maiores músicos da Igreja Católica, quiçá do mundo. Regis, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, obrigado por esse dedilhado tão lindo e maravilhoso, cara. É um prazer a gente receber aqui, tá batendo esse papo contigo. São 9 anos de música, o Regis é músico há 9 anos. Começou... Na verdade, desde os 9, né? Desde os 9, né? Então já tem aí uns 20 e tantos anos. 20 e tantos anos de músico. É pai da Lívia, uma garotinha sensacional e linda. E muito obrigado, Carla, pela tua presença. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui também. Muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, né, na paróquia, esse podcast, com esse intuito, né, de tornar assim, usar mais os meios de comunicação, né, como eles foram pensados para ser feitos, né, de fato expandir para que as pessoas possam saber de tudo que acontece na paróquia. Muito louvável, né, essa nova empreitada de vocês. Legal. Regis, eu queria começar esse podcast, cara, te perguntando como é que é ser músico. O que é ser músico? Como você despertou esse desejo aí no teu coração? Ser músico, assim, é um grande presente de Deus, assim, né? As pessoas às vezes falam muito essa questão de dom, né? Mas às vezes um despertar, assim, que você tem, né? Que às vezes você não consegue explicar. Por exemplo, no meu caso, né? Eu nunca tive... Porque tem várias pessoas que falam, eu toco violão porque meu pai tocava, o meu tio tocava tal instrumento, eu aprendi. Da minha família, eu fui o primeiro a querer tocar um instrumento, né? E eu comecei a tocar lá com os meus 9 anos de idade, na paróquia São Francisco de Assis, que é aqui bem próximo, né? E essa vontade de querer tocar se deu, estava ali naquela fase de catequese, preparando para fazer a primeira comunhão, e a gente sempre depois, eu lembro que depois da missa do sábado, a gente já ficava para a missa das crianças ali. Daí tinha um coral de crianças que cantava e tinha uma moça que tocava violão sempre. E certo dia ela anunciou que ia começar a dar aula de violão, e eu sempre achava aquilo muito bonito. Daí cheguei em casa e já falei para meus pais, quero aprender a tocar, para tocar na igreja. Minha mãe até conta que eu falava que eu queria aprender a tocar violão para tocar na igreja, porque eu via lá ela tocando com o coralzinho das crianças, era muito bonito. Daí, desde então, dei esse pontapé inicial em relação à música, né? E graças a Deus ele tem sustentado até aqui, durante todos esses anos, né? E ser músico é um presente, assim, de Deus que é maravilhoso. E ao mesmo tempo que é um presente, se tratando assim de a pessoa que é músico na igreja, né? É um presente e uma responsabilidade muito grande também ao mesmo tempo, né? Porque a música, ela tem um poder muito forte de mexer com as pessoas, com os sentimentos, né? Então é um grande presente, mas também uma grande responsabilidade. Entendi. Quando é que o Regis descobriu assim que ele ia ser músico da igreja? Assim, para dizer assim, tá, você começou ali na catequese, mas teve todo um desenvolvimento aí. Eu sei que você toca também, né, em casamento e tudo, mas assim, o teu dom é muito voltado mais para a igreja, inclusive você está com um projeto agora, né? Então, como é que foi se despertar mesmo assim? Eu quero mais viver a igreja, porque seria muito fácil você, tocando bem do jeito que você toca, se desviar um pouco ali, né? Então, como é que foi esse encontro aí com Deus aí? Sim. Então, eu sempre, desde quando eu comecei essa trajetória lá, foi lá no ano 2000 que eu comecei, sempre toquei na igreja, né? Sempre ali, comecei a fazer as aulas, comecei a aprender os primeiros acordes, aí já fui começando a tocar nas missas, e daí eu fui desenvolvendo. Sempre toquei na igreja, desde aquela época até hoje, eu nunca me apartei, né? Sempre continuei tocando. Daí, os anos foram se passando, fui estudando em alguns lugares, me aperfeiçoando no estudo do violão,
Aí depois veio a guitarra, também me aperfeiçoando no estudo da guitarra. Aí um dado momento que a gente até se conhece dessa época, toquei bastante em casamentos, em eventos, recepções, bailes, né? Mas mesmo durante esse período que eu tocava por esse lado profissional, né? Eu nunca deixei de tocar na igreja. Aí, mais recentemente, acho que de 2021, né? Tem pouco mais de 2 anos que eu iniciei esse projeto do violão católico, e da onde agora eu quis focar todos os meus esforços somente na música para a igreja, né? Meio que os outros trabalhos profissionais eu meio que deixei de lado. Legal. Esse projeto aí teu de violão é uma coisa mais clássica? Como é que é um pouquinho? Conta um pouco desse teu projeto aí. Então, como que começou esse projeto, né? Em 2019, eu tive o que eu chamo assim de uma conversão musical litúrgica, né? Eu sempre toquei na igreja, como eu falei, eu tocava com vários cantores, com várias bandas, e sempre tocando nas missas e com guitarra, aquela coisa, distorção, etc. E em 2019 eu tive um despertar assim, e comecei a aprender um pouco mais sobre o que a igreja pedia de nós músicos, né? E daí eu mudei totalmente a minha forma de tocar dentro da igreja. Abandonei a guitarra, continuei tocando a guitarra fora da igreja, né? Mas comecei a tocar somente o violão e também tocando de uma forma diferente da que eu tocava anteriormente. Daí, você falou o estilo clássico, né? Eu gosto até de falar assim pro pessoal do Instagram que uma forma muito bonita se tocar o violão na missa, a gente pensar no violão clássico, mas não que a pessoa tenha que estudar o violão clássico, mas porque quando a gente olha pro violão clássico, eu falo assim por mim, porque eu não sou um músico clássico, né? Eu estudei violão popular, mas quando a gente olha pro violão clássico, a gente vê que eles têm um cuidado com a sonoridade, aquela coisa de tirar o som mais perfeito do violão, mais bonito. Então, quando a gente olha para essa questão do violão clássico, do dedilhado, a gente consegue adequar também melhor a nossa forma de tocar na Santa Missa. Aí eu falei da minha conversão musical litúrgica, né? E daí mudei totalmente a minha forma de tocar e resolvi criar um perfil no Instagram mostrando a forma como eu estava tocando. Aí comecei a postar alguns vídeos, isso foi no começo de 2021. E daí começou esse projeto do violão católico. Primeiramente o nome do perfil era o Violão na Liturgia, porque o foco era só violão para Santa Missa, né? Mas aí depois eu pensei, vai ficar muito restrito. Quero tocar também outras músicas católicas que não sejam adequadas para missa, mas que são músicas belas, etc. Aí eu mudei um nome para um violão católico e desde essa época, já tem pouco mais de 2 anos, e que eu venho fazendo esse projeto. Como é que é ser músico, assim? Porque a gente sabe que ser músico, tanto fora, as pessoas às vezes, a pessoa vive da música, o que você faz? Sou músico, tá, e além de ser músico, o que você faz mais? Exatamente. Né? Eu digo isso porque já aconteceu isso, eu também sou músico. Quer dizer, não sei se eu ainda sou, né? Mas assim, já toquei um bom tempo na igreja, e aí as pessoas, o que você faz? Não, sou músico, tá, e aí? Como é que é isso aí, Regis? Tem sempre essa história, né? Eu, no caso, eu não sou só músico, né? Então eu posso falar, o que você faz? Eu posso falar que eu tenho outro emprego, porque eu sou monitor de crianças com necessidades especiais, que é o meu emprego fixo, né? E o meu outro emprego é o ser músico, né? No caso, pouco tempo atrás eu tocava muito em bailes, recepção de casamento, cerimônias. Agora eu dei uma parada por conta do projeto, que acaba que você tem que ter uma dedicação ali, né? Produzindo conteúdo e etc e tal. Também por algumas questões relacionadas à própria igreja, por exemplo. Às vezes eu era contratado para tocar uma empresa, um casamento católico, e tinha algumas músicas que não eram condizentes, né? Com a ação que está acontecendo ali, do sacramento do matrimônio. E daí eu vim deixando um pouco de lado esse lado profissional de tocar em eventos, né? Mas acaba que eu assumi o lado profissional também desse trabalho na internet, né? Porque além do perfil, eu tenho também a escola online de violão, então acaba que é um outro trabalho também.
Então, quando a pessoa pode falar, você faz o quê além de ser músico, eu ainda posso falar que tem outra coisa, né? Mas sempre acontece essa indagação. Legal. Que é uma pergunta assim, até, eu não sei, sabe? A pessoa pergunta, você não faz mais nada, não? Você só toca? Tá, você é músico, mas você faz o que da vida? É igual às vezes a gente vai trabalhar, vai filmar, né? Você só filma? É trabalho, né? E você ser músico, tendo uma outra profissão, é muito difícil. Porque, assim, certa vez eu vi um músico profissional falando, né? Ele estava no podcast, inclusive, aí falaram pra ele, mas ser músico é muito fácil, você só tem que subir no palco e tocar. Mas não vê as horas de dedicação que o cara tem. A caminhada, em casa, né? Porque você tem que se dedicar, você tem que estudar todo dia, as pessoas só vê a parte ali que a pessoa tá tocando e tal, que bonito, mas a parte de lapidar ali todo santo dia do músico demanda muito tempo. Esses músicos alto nível mesmo, a gente conhece, brasileiros têm diversos assim, conhecidos mundialmente, não tem como eles terem outro emprego, né? Não tem como chegar naquele nível sem se dedicar 100% àquilo. Então eles têm que ser músico 100% do tempo. Agora, você ser músico ainda tendo outra profissão é um pouco difícil, né? Mas a gente vai... Saber administrar esse tempo aí é mais complicado. Né? Você falou um negócio aí que eu achei bacana, essa questão dos degraus que a gente vai subindo, né? O que você pensa hoje? Porque assim, né? Eu acredito que você começou numa época em que violão tonante de Jorge, aqueles violões assim, não sei nem se já ouviu, claro que tu já ouviu falar nesse tipo de violão, né? Aqueles violões assim que você começa assim do nada e para tu até você chegar num palco, você passa por um processo. Sim. Hoje tá mais difícil. Aliás, mais difícil não, hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil. Está muito mais fácil. A pessoa às vezes quebra, né, aquele processo, né? O que você pensa em relação a isso, a ter essa quebra tão rápida e chegar tão rápido no palco? Assim, você falou, né, essa diferença entre como era antes, como é hoje, né? Hoje em dia, a internet, a ascensão da internet, assim, tá tudo na nossa mão. A pessoa, assim, se ela colocar na cabeça que ela vai aprender uma coisa, ela aprende sozinha, autodidata ali, porque tá tudo muito, muito na nossa mão, né? Antigamente, eu lembro que, por exemplo, para aprender ia tocar numa missa, eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar, né? Aí ia tocar numa missa, não tinha internet para procurar a cifra. Eu lembro que eu ia na casa de um senhor, que ele inclusive meu padrinho de crisma. Aí eu ia lá, ia com um folhetinho branco, né, que tinha as letras das músicas, eu pedia para ele cifrar para mim. Aí escrevia caneta e tal, aí ia para casa, estudava. Hoje em dia, você colocou aqui no Google, já tem a cifra da música, o acesso a materiais, a professores, né? Naquela época era bem mais restrito. Lembro também, você deve lembrar daquelas revistinhas de banquinha de jornal. Ixi, na época da escola aquilo, né? Os Legião Urbana, tudo. A gente aprendia ali naquelas revistinhas. Hoje em dia tá tudo assim, muito mais fácil. Isso, e ao mesmo tempo que a internet ela torna o processo mais fácil, né? Talvez até mais rápido, acaba que às vezes, dependendo do ponto de vista, acaba também atrapalhando um pouco. Porque ao mesmo tempo você tem um excesso de material, que você olha tudo aquilo, tem tudo aqui na minha frente, mas por onde eu começo? Você tem aquele excesso de informação, às vezes você não sabe nem por qual caminho trilhar, né? Então é uma faca de dois gumes, né? Mas com certeza o lado bom da internet sobressai muito, porque hoje em dia a internet é uma benção, assim, para quem usa para coisas boas, né? Exatamente. Antes da gente continuar nosso bate-papo, eu queria falar, gente, que dia 12 vai ter a feijoca do Eventos, né? Da Eventos, né? Então, assim, a gente quer... Feijuca. Sim, o pessoal aqui dos bastidores é feijuca. Eu pensei que você estava falando o tempo todo feijoca, gente. Feijuca do Eventos. Que vai ser dia 12, né? Na paróquia, na capela Nossa Senhora Santana, a gente já quer deixar divulgado aí, sabe? Desculpa, gente. Na capela Santana e São Joaquim. Pode deixar desse jeito aí mesmo, não tem problema não, tá, gente? E aí, também vai ter lá o pessoal do Senac, vai estar ensinando, né, mexendo nas redes sociais, então vai ser uma tarde. Além da feijoada, que vai ser muito gostosa, então vai ter
esse pessoal ensinando aí o pessoal mais idoso aí e as pessoas mais novas, não tem idade. Quem quiser aprender, tá lá, o pessoal vai estar lá para ensinar, tá bom? Vai ter pagode, vai ter uma bebidinha lá, né? Gente, vai ser almocinho, R$30, baratinho, tá? Então, tá à vontade. O bom é que é R$30, mas à vontade. Não é só a bebida que não tá à vontade, né? Mas o resto, então, participem lá dessa feijoada a partir de meio-dia, tá? Na capela Nossa Senhora Santana. Na capela Santa Ana e São Joaquim. Santa Ana e São Joaquim. Gente, não sei porque eu falo Nossa Senhora Santana. Santa Ana e São Joaquim, tá? Então vamos lá, não perca. Dia 12. Vamos lá, voltando aqui. Como é que é o Regis espiritual? Antes de ser músico, como é que funciona a espiritualidade do Regis? Eu gosto de falar pro pessoal que me segue, né, que a gente usa muito o termo músico católico, né? Eu gosto de falar que o certo seria católico músico, porque o ser católico, né, para quem toca na igreja, tem que vir antes do ser músico, né? Então, vou falar por mim e uma maneira como eu vejo, né? Antes de nós partirmos para essa questão do tocar, muito importante que nós tenhamos uma vida de oração, né? Não tem como a gente cantar a palavra de Deus ali na missa, sendo que a gente não conhece, sendo que a gente não tem essa intimidade. Então, o primordial acima do ser músico é ser um bom católico. E além da vida de oração, né, também conhecer a igreja, né, os documentos, aquela frase famosa, a gente não consegue amar o que a gente não conhece, né? Exato. Então, quanto mais a gente conhecer a igreja, melhor, mais a gente vai amá-la e melhor também a gente vai exercer o nosso ofício. Eu gosto muito de falar que o músico católico, ou católico músico, ele tem uma tridimensão, né? O tripé do músico católico assim seria a vida de oração, né? Que é primordial, conhecimento da liturgia, porque não tem como a gente exercer a nossa função bem sem, né, saber o que a igreja pede de nós, como que nós devemos executar aquilo, saber como que a missa funciona e também a parte musical. Então essa é a tridimensão do músico, que a gente deve sempre estar atento para que nós nos mantenhamos de pé e exercendo um bom serviço. Acima de tudo, vida espiritual, ser um bom católico, buscar de fato conhecer as coisas de Deus, as coisas da igreja, o conhecimento litúrgico, saber o que a igreja pede, maneira como que a gente deve executar as músicas, não só a parte da música, mas a parte de liturgia como geral, e a parte musical, que a gente tem que também nos dedicarmos, né? E essas três coisas são coisas que assim, que o músico católico músico, ele tem que pro resto da vida, pro resto do serviço dele, ele vai estar sempre se aprimorando, né? Vida de oração não tem nem o que dizer, né? Você tem que estar sempre próximo de Deus, a parte do conhecimento litúrgico é uma infinidade de coisas que você sempre vai estar buscando estudar, e o instrumento também você tem que sempre estar disposto a estar se aprimorando, né? Eu tive um professor na escola de música, na época que eu estudava, que ele falava assim: abandone o violão um dia e ele te abandona uma semana, né? Então, se a gente deixa de tocar ali um mês, nossa, você vai tocar depois, os dedos estão tudo duro. É desse jeito. Então a gente tem que sempre tá buscando esse aprimoramento nessas três dimensões, né? Você acha que hoje assim a Igreja Católica, né, diante assim de todo esse movimento que ela vive, porque a gente sabe que a gente todo dia está em crescimento, os músicos, né? Por que eu estou voltando muito para músico? Porque eu acho que é esse o tema principal desse nosso podcast, mas os músicos estão preparados para esse serviço, né, de entrega total à missa, né? E aí eu quero uma opinião sua mesmo. E essa coisa do, eu vou tocar para Deus, pode ser de qualquer jeito, tá? Eu acho que o feijão com arroz ali já resolve. Você acha que hoje os nossos músicos estão preparados para esse banquete que é a missa,
que é o ponto principal da igreja. Esse é um ponto também bem polêmico, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, às vezes a pessoa foi convidada para tocar em um casamento, né? Aí ela ensaia ali vários ensaios, estuda as músicas em casa, aí aquela dedicação, aí no dia do casamento chega cedo para montar os instrumentos, ficar tudo alinhadinho, né? Para ficar tudo perfeito. Aí no santo sacrifício da missa, que é o maior acontecimento do universo, da face da terra, a pessoa faz de qualquer jeito, não ensaia, não escolhe as músicas direito, chega lá, monta de qualquer jeito as coisas. Então, o músico que toca na igreja, ele tem que ter essa noção de que ele está ali a serviço da igreja e que ele está tocando, né? E a sua música, porque a música dentro da missa ela também faz parte da própria liturgia, né? A sua música está fazendo parte ali do maior acontecimento, é o céu na terra que está na nossa frente. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, o nosso máximo para fazer de maneira mais exímia possível. E às vezes, quando eu falo isso, as pessoas acham, então tem que tocar do jeito que você toca, esses acordes difíceis, essas coisas. E não, a gente tem que fazer bem feito as coisas. Se a gente vai fazer o simples, a gente faz o simples bem feito. Se a gente vai fazer mais rebuscado, a gente faz bem feito. Eu gosto muito quando as pessoas me perguntam qual o momento certo de eu começar a tocar na missa, né? Aí eu sempre falo, o momento que você consegue tocar o simples bem feito. Você consegue fazer o simples bonito, sem erros, não precisa de muita coisa, mas tá bonito. Né? Porque as pessoas acham muito que o bonito só é o cheio de coisa, né? Arranjo, e muitas vezes o simples bem feito acaba que é até melhor do que a pessoa querer exagerar muito e fazer aquilo mal feito, né? Uhum. Então, infelizmente eu vejo que os músicos muitas vezes não têm tido esse zelo, né? Esse cuidado. Mas hoje na internet tem muita gente falando sobre essa questão. Eu falo muito lá no meu perfil, tem vários outros amigos, o Ângelo Lacerra, professor André Gabi, que tem um perfil O Som da Palavra. E eu vejo que esses perfis têm mudado bastante assim a realidade da música. Muita gente já me mandou mensagem falando que começou a ver a música litúrgica de outra forma, o próprio tocar o instrumento por algumas coisas que eu falo, pela maneira como eu toco. Então eu percebo que também tem tido essa mudança na mente dos músicos católicos, né, para melhor. Mas assim, ainda tem muito que melhorarmos ainda. Eu falo assim, me incluindo nessa, né? Uhum. Porque a gente tem que sempre buscar fazer o melhor, às vezes a gente acaba sendo falha ali, a gente sempre vai percebendo um ponto que a gente consegue melhorar. Isso pensando no tripé do músico lá, né? Tanto na parte espiritual, na parte de conhecimento litúrgico e na parte prática mesmo de tocar. Como é que é o resto, família? Eu sou casado desde 2018. A gente casou em 2018, casado com a Ana e sou pai da Lívia. E assim, é uma maravilha. A vida de casado, da família, é uma bênção. A Lívia, assim, é o nosso amor, assim. A gente é muito feliz, muito grato a Deus pela nossa família, por ela. A gente sempre, a Lívia, por exemplo, né? Acho muito fofinho que ela sempre está atenta a tudo. Aqui na paróquia, antes da reforma, né? Que Redondo, né? A gente sempre faz questão de sentar no primeiro banco, porque ela imita tudo. Aí ela já sabe os gestos, até algumas palavras ela já sabe. E em relação à música, acho muito legal também. Às vezes eu toco muito engraçado, eu toco uma música, só o instrumental, ela já fala aleluia, que ela já sabe que é daquilo, assim. Então, em relação à família, é isso. Legal. Faz uma palhinha aí do teu projeto aí. A gente tá com alguma coisa aí
desse projeto aí sensacional aí. Gente, o Regis vai aqui afinando. Enquanto isso, vamos falar do metro quadrado. Ainda estamos aí nesse projeto do metro quadrado. Tá um projeto aí muito suado, né, para a gente terminar a obra na nossa paróquia. O padre está ali, ó, na raça mesmo. Ele gosta de dizer que a gente vai terminar, se não ajudar, né, ali a contribuir ali, a gente vai ter uma paróquia bonita, tudo lindo e um padre preso. Olha, ele fala bem assim, sabe? Mas vamos fazer o seguinte, gente, vamos ajudar, metro quadrado, vai lá, pega o seu carnezinho, ajuda, tá? Independente, assim, você não precisa dar muito, dá aquele pouquinho, mas vai lá, dá uma força para que a nossa paróquia seja, assim, abençoada, porque não é brincadeira não, gente. Vai lá, Regis. Vamos tocar aqui um instrumental. Palmas pro garoto, porque o cara é muito bom. Regis, cara, muito bom ter você aqui. A gente já tá chegando ao final desse bate-papo aí. Tá muito bom ter você, muito bom ter esse exemplo aí que você falou, porque, cara, realmente é sensacional esse trabalho que você faz, né? É uma inspiração para outros músicos, porque não tem como. Cara, a gente tem que ter uma inspiração dentro da igreja. Chega de tanta inspiração aí fora da igreja, de tanta gente aí querendo ser inspiração, quando dentro da igreja a gente tem, né, as pessoas que podem ser inspiração. Então eu acho que funciona dessa forma, né? Eu sei que tem uma geração crescendo aí de músico, de seja lá qual seja o seu dom, mas que a gente seja essa inspiração, tá? De talento da igreja, de tudo. E brigadão, cara, por tu disponibilizar o teu tempo aqui para conversar com a gente, né? E a gente está muito grato, com certeza aí muita gente vai conhecer um pouco mais sobre o Regis. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você me mandou uma mensagem. Muito obrigado também pelas palavras. Muito feliz também pelo projeto que vocês estão desenvolvendo na paróquia de maneira especial, né? Gosto muito de participar daqui. Eu não participo aqui há tanto tempo, né? Acho que eu comecei a participar aqui em 2020, se eu não me engano, né? Aqui na paróquia Senhor Bom Jesus. Mas muitíssimo obrigado pelo convite e estou sempre à disposição para o que precisarem. Valeu, meu garoto, obrigado demais. Eu quero agradecer, quero finalizar esse podcast lembrando mais uma vez sobre a feijoada, tá? Na Santana, na Capela Santana e São Joaquim. Saiu, gente. Também mais uma vez eu quero lembrar que vai ter o pessoal lá do Senac, tá? A Carol pediu para eu dar esse aviso, senão ela me arranca o pescoço fora, vai ser muito bacana. O pessoal vai estar lá ensinando, lá, mexendo na internet. Mais uma vez, metro quadrado. Quero agradecer o pessoal aí da paróquia, tá? Mais uma vez o Regis. E gente, valeu pelo apoio, tá? Quero dizer que esse podcast, né? Algumas pessoas perguntam, mas é um podcast da Pascom? Não, é um podcast da Paróquia Senhor Bom Jesus. A ideia desse podcast, mais uma vez eu quero lembrar as pessoas, é vocês conhecerem um pouco, né, da nossa comunidade, levar um pouco dessa comunicação para a nossa comunidade. A gente vai procurar trazer, né, até mesmo pelo padre ter nos pedido isso, e que eu acho importante,
tentar trazer todas as pastorais para as pessoas conhecerem, né, a importância, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estava falando hoje muito sobre o dízimo. Às vezes as pessoas, não vou pagar o dízimo e tal, mas o dízimo é um dinheiro, não é um dinheiro seu, é aquilo que Deus te deu, sabe? Então, assim, você está dando um pouco daquilo que Deus te deu. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, né, qual é a verdadeira função do dízimo, né? A função do músico não é só tocar, né? Dos catequistas, o pessoal do eventos. Então, tudo ali na paróquia tem uma função, tá? Então, assim, a gente vai procurar levar nesse podcast tudo aquilo que a comunidade quer ouvir. E se você também tem alguma sugestão para dar no nosso podcast, vá lá, se inscreva no canal lá da igreja, manda mensagem, tá? E dê a sua opinião, a sua sugestão, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Esqueci de pedir, Regis, para tu falar tuas redes sociais aí, o pessoal acompanhar mais ainda aí. Perfeito. Então, o pessoal me acha lá no Instagram, Violão Católico, Violão Católico, e no YouTube, Regis Mota, Violão Católico. Muito bom. Então, gente, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, né? Eu queria deixar só uma pequena reflexão, né? Uma coisa que o Regis falou aqui bacana, que assim, a gente tem que procurar fazer a coisa bonita. Tem uma frase assim que eu acho assim, a meu ver, é uma frase que eu não gosto de jeito nenhum, isso é uma opinião minha, que as pessoas falam muitas vezes assim, melhor feito que perfeito. Eu não concordo com essa frase, sabe? Isso é uma opinião minha. Eu acho que ainda mais dentro da igreja. São Francisco de Assis, ele fala que faça um trabalho só, mas faça bem feito, tá? Então, procure buscar, procure se entregar mesmo a esse trabalho, tá? Porque a recompensa não vem da gente, vem só de Deus. Então, gente, boa noite. Até o próximo podcast. Boa noite.